livro. E já sei que esse mesmo padrão não serve para o slide. Então eu tenho que chegar agora em outro padrão, padrão próprio do slide. É o desafio que nós temos. Vamos lembrar do Daniel Bock? Quem sabe eu tenho alguma inspiração. O que fez o Daniel Bock? Ele inverteu a ordem. Aqui não é o caso. Inverter o quê? Poxa, mas quando eu penso no substantivo inverso, eu posso associar com contrário. Que tal eu imaginar um padrão que seja o oposto ao do livro? Se o do livro não funciona no slide, uma tentativa então, o oposto, o contrário. Vamos lá? E isso que vai ser a base conceitual para a produção de bons slides. Então eu estou em busca do contrário do padrão livro. A regra do jogo é dizer não ao padrão livro. Vamos detalhar isso. Eu tenho lá no livro frases e parágrafos inteiros. Mas é o livro. Eu quero o oposto, eu quero o contrário. Como é que eu faço? Uma boa ideia sempre é transformar isso em imagem. Ótimo. Se eu não conseguir, outra saída é tirar do parágrafo, da frase, do tópico, apenas uma palavra-chave. Então eu vou trabalhar com palavras-chave. Você já viu algum livro que só tem palavra-chave? Então não é do padrão livro, é contrário ao padrão livro. Ok, então estamos indo bem. Continuo lembrando do livro. Por hipótese absurda, vamos supor que uma página lá do livro só tenha palavras-chave. Quando você abre essa página, o que acontece? Todas as palavras-chave estão lá ao mesmo tempo. Claro, é impresso, é livro. Como é que eu fujo desse modelo? Como é que eu obtenho o contrário? A projeção de uma palavra de cada vez. A projeção gradual. Termo técnico, projeção gradual. Que tem um termo mais interessante aqui para nós. O chamado striptease. Sim, nós estamos fazendo aqui um striptease de palavras-chave. Por que striptease? Sim, porque é exatamente o que ocorre lá na boate. Por que a mulher não aparece nua de uma vez lá na boate? Já pensou nisso? Não tem graça, não tem suspense, o que mais? Tem um problema maior ainda. Não tem foco de atenção. Se a mulher já surge nua, alguns homens vão olhar para os seios, outros vão olhar para o bumbum. Tem gente que vai olhar para o pé. Tem gosto para tudo, né? Então não tem foco de atenção. A mesma coisa se passa aqui no slide. Se eu projetar simultaneamente 4 palavras-chave, 4 fotos, 4 figuras, 4 não importa o que, e pedir para cada um, anota qual dos 4 você está olhando, e depois fazer a estatística dos resultados, o que vai acontecer? Já fiz isso muitas vezes, você pode fazer, o resultado vai ser qual? 25% olhando cada um dos 4. Então não tem foco de atenção. Eu, apresentador, estou falando de um, e 3/4 do meu público olhando outra coisa. Não tem foco de atenção e não tem comunicação, uma péssima comunicação. Tá? Então daí a vantagem de fazer o striptease. Quando você abre a página do livro, é tudo estático, não tem movimento, porque é impresso. Mas isso é padrão livro. O que eu quero fazer? O padrão contrário. Como é que eu obtenho o contrário disso que não tem movimento? Criando movimento. A chamada animação. Então, animar um slide é para
fugir do padrão livre, é para se adequar ao padrão do slide. Tem gente que já usa striptease e animação, mas se você apertar e perguntar por que você usa, é um truque legal lá do PowerPoint. Não, não é por isso. É para se ajustar ao padrão. Mas eu tenho uma explicação melhor ainda. Com striptease e com animação, você recupera com o data show, com a tecnologia mais moderna, aquele aspecto legal lá da lousa. Qual que era? O passo a passo. Olha ele de volta aqui no data show, com striptease, com animação. Ok? Então, com esses 3 elementos, eu estou conseguindo o padrão adequado para o slide. Fazendo a síntese disso, o padrão livre ele é autoexplicativo. O que eu estou conseguindo com essas ferramentas aqui? Um slide não autoexplicativo. Pronto, essa é a base conceitual. É o que você precisa para produzir um bom slide. Claro que com boa legibilidade, com cores adequadas para você ter uma imagem atrativa visualmente, tá? Mas em termos de conteúdo, na sua essência, algo que seja não autoexplicativo. Vamos exemplificar isso. Que história é essa de slide não autoexplicativo? Eu tenho lá um tema para apresentar, resultados, enfim, e estou optando por um diagrama de pizza. Tem até lá no livro já esse diagrama e eu vou trazer para o slide. Já estou sabendo que se eu trouxer, como está no livro, padrão livro, não vai funcionar. Eu tenho que transformar isso em não autoexplicativo. Exemplo, vamos ver. Então vamos projetar aqui um diagrama de pizza. Então todo mundo que já está acostumado com essa linguagem gráfica, já está interpretando. O quê? O número de fatias, e está chamando a atenção aqui que uma delas é a majoritária, com 72%. Ok? O que mais? Dá para interpretar mais alguma coisa? Não, porque eu não estou sabendo nem qual é o assunto, nem o tema, não estou sabendo qual é. Qual é o tema? Lembra lá do slide Tô Nem Aí? Você tinha o direito de falar o quê? Sintra, cala a boca. Agora você pode ter vontade de dizer Sintra, socorro. Qual é o assunto? Eu estou falando da composição do vidro. Dos diferentes materiais que entram na composição do vidro. Percebeu? Primeiro eu anunciei, eu falei e depois eu projetei. Sempre que possível, fala antes e depois projeta. Por quê? Porque lá com o Tô Nem Aí eu era refém. Agora é o contrário, o conhecimento é meu, não sou refém mais. Eu falo, depois projeta, para confirmar, para ratificar. A projeção a posteriori, sempre que possível. Se não notou ainda, observa nos próximos slides. E aí eu posso perguntar, qual é esse material mais importante na composição do vidro? Sílica, isso mesmo, a areia. Depois tem o potássio, a alumina, sódio, magnésio. Pronto, fechei. Com o último striptease, eu tenho aqui o slide do livro, o padrão autoexplicativo. Sim? Veja, um slide autoexplicativo não precisa ser poluído. Não tem nada de poluído esse slide, mas ele é autoexplicativo. Se eu projeto direto assim, o que me sobra? Nada. Eu vou dizer para vocês que os materiais que compõem o vidro são a sílica, o potássio, a alumina, o sódio e o magnésio. Ô Sintra, obrigado, mas eu já li. Aí eu vou dizer que o material mais importante é a sílica, com 72%. Ô cara, já... E aí eu não podia perguntar de jeito nenhum. Que sentido teria fazer a pergunta, qual é o material mais importante? Pô, já tem lá. E aí eu perco a oportunidade valiosa de fazer a interação.
A interação é importantíssima nas aulas, nas apresentações, para tirar o público da passividade. Quando se percebe desde o começo que não vai haver interação, o público já entendeu. Vou ser passivo aqui o tempo todo. Vai falar algumas coisas, vai entrar por aqui, sair por ali. Estou passivo. Então, a interação para tirar da passividade. Foi feita uma pergunta. Instantaneamente, já todo mundo está procurando a resposta. E quem tem essa resposta, quem acertou, é um momento de prazer, é lúdico. Isso eu sei, sou bom nisso, legal para mim. Mesmo que não tenha falado a resposta, era uma resposta mental, tem importância, a mesma coisa. E para quem não sabia a resposta, importantíssimo também, porque uma informação nova que vem através da interação, ela é gravada muito mais forte. Você vai lembrar disso muito mais tempo. Então, sempre que tiver informações novas para trazer, escolhe as principais e programe fazer interação com elas, para o público não esquecer disso. Outras vezes eu tenho um gráfico para mostrar, eixo X, eixo Y. Lá no livro, perfeito, no padrão livro. Como é que eu trago para o slide? É a mesma história. Eu tenho que usar a minha criatividade para que não seja autoexplicativo. Vamos lá, trazer aqui gráfico para vocês do IMC. O que é IMC mesmo? Índice de Massa Corporal, cuja fórmula, como é que eu calculo o IMC? O peso dividido pela altura ao quadrado. Então eu vou colocar em abscissas a altura em metros, em ordenadas o peso em quilos. E vou construir gráfico. Vou começar projetando o gráfico do IMC igual a 18,5. Que gráfico é esse? Por que teria interesse específico no IMC igual a 18,5? Porque é um limite inferior, separa a condição de subnutrido para nutrido. Então, para a altura de cada um, eu tenho que ter um IMC pelo menos 18,5 para eu ser considerado nutrido. Abaixo disso, subnutrido, chegando até a condição de anorexia. Ok. Mas acima desse gráfico, com qualquer peso, eu sou nutrido? Opa, calma. Tem outro IMC importante aqui, que é o 25. Por que o IMC de 25 é importante? Porque com esses dois aqui eu determino uma faixa da condição saudável, subnutrido, saudável. Então, para cada altura aqui, eu teria um peso mínimo e um peso máximo para eu estar na condição saudável. Outro IMC, o 35. Por quê? Entre 25 e 35, já começa a ter problema. Obesidade leve. IMC de 40. Entre 35 e 40, eu já tenho uma obesidade o quê? Moderada. E se o IMC for maior que 40? Aí já entramos na obesidade mórbida, uma daquelas condições para cirurgia de redução de estômago, não é isso? Ok. Então eu tenho aqui em verde, saudável, em amarelo, atenção, em vermelho, cuidado, e poderia ter pintado aqui em preto, aí já é a condição mórbida. Está aqui então o slide agora, do jeito que estaria no livro, autoexplicativo. Tudo se repete. O que me sobraria aqui? Nada, eu seria redundante falar em cima desse slide. Eu não seria necessário, eu não demonstraria conhecimento, eu não teria chance de fazer interação com vocês.
Terceiro e último exemplo. É comum eu ter uma série de dados e apresentá-los no slide na forma de tabela. Às vezes já está lá no livro, está lá na tese, no relatório, e eu trago para o slide. Então, vamos exemplificar uma tabela. Assunto que a maioria gosta, vamos lá, vamos para o futebol. Um ranking de campeões, de times brasileiros campeões. Então, para cada time, quantos títulos nacionais, quantos títulos da Libertadores, quantos títulos mundiais, quantos títulos estaduais, regionais, sul-americana, tudo que é título. Cada um com a sua importância, o seu peso. Multiplica pelo peso, soma, você tem os pontos de cada time. E, em consequência, o ranking. Você pode classificar do primeiro ao último. Então, estou trazendo aqui os 7 primeiros desse ranking. É um ranking que você pode conferir do site Infobola, atualizado com todos os campeonatos do ano passado. Okay? Aqui em 7º lugar, eu tenho um time de Minas Gerais, cor símbolo azul, o Cruzeiro. Então, com os títulos do Cruzeiro, 790 pontos, em 7º lugar. Em 6º lugar é paulista, mas não é da capital. O Grêmio São Carlense, não. O Santos. Quantos títulos tem o Santos? 2. Em 6º lugar.